também tem como objetivo aí essa persuasão, né, ou da mensagem que você está querendo transmitir, tá? Tem um promotor identificável, então essas são as principais características. E, por conseguinte, tem ali como objetivo, então, fazer o quê? Posicionar a empresa, posicionar essa imagem. Okay? Legal? Maravilha. Então, os objetivos: informar, persuadir, lembrar, dar um enforcement, né? Ou seja, reforçar, né? Reforçar. Essa que é a questão da propaganda, ok? A publicidade, por outro lado, tá? Ela já tem um outro objetivo. Tá? Ela tem aqui uma questão, né, de um efeito de médio e longo prazo, porém ela é impessoal, ela não é paga, você não controla e ela é não repetitiva. Então, essa publicidade muitas vezes pode ser positiva ou negativa. Né? O que quer dizer isso? Quando sai, por exemplo, uma informação num jornal falando mal de uma empresa, ou sei lá, uma empresa, ela teve um problema com funcionários, uma empresa está explorando, entendeu, o trabalho escravo. É uma publicidade isso, negativa, mas é uma publicidade. Ou, de repente, quando uma empresa agora, nesse período de Covid aqui, a empresa, entendeu, o restaurante do fulano de tal está distribuindo marmitas de graça para as pessoas, para não perder o estoque de alimento. Ele está fazendo uma publicidade ali. Né? Por que ele está fazendo uma publicidade? Ele está se posicionando, está transmitindo ali uma imagem, mas não é paga. Né? Não está fazendo ali para pagar. Né? Ele não está pagando aquilo. Né? Ele está fazendo aquilo, tá? De forma não controlada e não repetitiva. Tá? Então, isso que é o interessante. Então, quando a gente pensa, né, nessa questão da publicidade, né, da publicidade, esses seriam aí, então, os passos, né, que talvez a gente possa pensar, né. Então, ela vai envolver ali uma geração de notícia, né, sobre um produto, uma empresa, né, visando a divulgação nas mídias, né, especialmente importante na fase de lançamento, ou seja, quando você está lançando né, as campanhas de propaganda, né, e ela tem maior credibilidade que a propaganda ou outras formas, né, de comar. Então, o que seria aí, né, essa questão, né, de, de transmitir essa informação, né, ela envolve um meio que você não está pagando. E por não estar pagando, as pessoas falam, opa, peraí. Né? Quando você olha uma propaganda, né, a pessoa fala, esse cara está pagando para divulgar o produto. Agora, se tem uma informação que está sendo divulgada em algum meio, que de repente, né, não é ele que está pagando, a credibilidade pode ser muito maior. Tá? Então, é nesse sentido que a gente está falando aí que a credibilidade é maior, tá? Nessa questão aí, tá? Da informação. Então, a gente poderia dizer, né, que a propaganda, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, ela envolve, então, um anúncio, né, um patrocinador identificado, ou seja, está claro ali quem é que está patrocinando, você paga por isso, ela é repetitiva, ela é positiva, ou seja, né, ela está sempre tentando enaltecer a marca, e por ser paga e repetitiva, e está identificando, ela tem baixa credibilidade. Ou seja, as pessoas vão dizer o seguinte, ele está pagando, está dizendo o produto, você acha que ele ia falar mal do produto dele mesmo? Né? Então, é nesse sentido, tá, que ele está falando. Tá? Que ele está falando. Então, por isso, né, que a gente fala que a publicidade, né, é muito mais crível, né? Por quê? Porque ela não o patrocinador não identificado ali, né? Nesse caso, né? E mais do que isso, né? Mais do que isso, o Comar, né? Ou seja, comunicação e marketing, tá? Desculpa, esse é o conceito de Comar, comunicação e marketing, né?
no sentido da publicidade, né, não repetitiva. É uma vez ali ou outra e acabou. Tá? Teoricamente, teria que ter uma ênfase neutra e uma credibilidade alta. É claro que muitas vezes uma publicidade também ela pode ser negativa. É só lembrar recentemente aí do caso, entendeu, da cervejaria Baker, né? Em função daquele problema, você vê que você teve ali uma publicidade, mas uma publicidade negativa, tá? Negativa. Ok? Perfeito? Além disso, né, olha aqui alguns exemplos, né? Isso aqui saído no site da Exame, por exemplo, né? Falando ali, por exemplo, do McDonald's. Então, uma informação sobre o McDonald's, ou seja, ele está fazendo ali uma publicidade, tá? Ele está fazendo ali uma publicidade. Ele não está fazendo ali uma propaganda. Por quê? Porque, olha, teoricamente não é paga e é não patrocinada. Tá? Está procurando falar ali de um certo produto, de um certo reportagem cujo McDonald's foi dito. Por exemplo, essa outra aqui da Veja. Né? Algum de vocês tem noção do que está falando aqui? Desse novo remédio que faz emagrecer? Né? O remédio está aqui, ó. Isso aqui é famoso hoje em dia, né? Que é um remédio que é usado, né, para quem tem diabetes, mas o efeito colateral dele é o emagrecimento. É o emagrecimento. Né? Esse aqui é o famoso Victoza, se algum de vocês já ouviu falar. Então, esse Victoza aqui tem um efeito emagrecedor, por exemplo. Tá? Digamos assim que os efeitos colaterais é muito pequeno. Então, por exemplo, aqui, tá? Também é uma, como a gente está falando, uma publicidade. Nem é uma publicidade aqui, né? Por quê? Novamente, não é identificado, não foi pago, teoricamente, só vai sair nessa edição. Teoricamente, tem uma ênfase neutra e procura ter uma credibilidade alta. Quando você olha isso daqui, você se interessou pela reportagem, você vai procurar saber aquilo. Tá? Ok? Agora aqui, ó. Aqui é uma outra propaganda, né? Ou uma outra publicidade. Olha que legal. Essa do Todinho, né? Alguém lembra desse daqui, né? Que chamavam, na verdade, não o Todinho, né? O famoso Sodinho, né? O que era isso daqui? Né? Descobriram na época, né? Que tinha ali dentro desse suquinho, né? De chocolate, achocolatado, um pouco de soda cáustica. E na época chamavam isso de Sodinho. Né? Então, aqui foi o que, no caso? Novamente, né? Voltando lá na nossa tela. Foi uma publicidade, né? Porque não foi patrocinado, ninguém, né? A Nestlé não ia patrocinar algo que ia fazer contra eles, né? Não é pago teoricamente, não repetiu. A ênfase, teoricamente, ela não foi neutra, ela foi negativa. Mas, né, tem alta credibilidade por parte do público aqui, porque falou, poxa, né, estão falando mal, então, dessa questão aí do todinho, né, do todinho. Então, vocês veem aí que nesse caso que a gente está falando, né, nessa publicidade, né, um efeito, teve um efeito negativo, né, teve um efeito negativo. Ok? Legal? Continuando, então, gente, um outro exemplo aqui, ó, queda de avião de empresa pública, mata 9 pessoas e fere 50 na Holanda, tá? No Boeing da Turkish Airlines, por exemplo. Novamente, é um exemplo de publicidade, mas uma publicidade negativa, né? Nesse sentido. Okay? Colocando esses exemplos aí que a gente viu, a gente pode pensar no seguinte: como construir, então, uma publicidade positiva, uma publicidade que faça sentido para a gente, né? Né? Mais do que isso, dentro dessa publicidade, vamos falar primeiramente, então, do product placement. O que é o product placement? Né? É quando você insere ali um certo produto, um certo serviço, de forma sutil ou não, dentro de uma programação de televisão, de um filme, entendeu? De alguma forma ali de pagamento, que envolve uma forma de pagamento pelo anunciante. Por exemplo, quando você vê os filmes do James Bond, o James Bond ele dirige lá sempre um Aston Martin, e é o Aston Martin lançamento, né?
lá deles, né, da marca Aston Martin, por exemplo, né, o DB9, né, o DB2 e assim por diante, né, cada um deles, quando vai lançar, coloca no filme de James Bond, né, desse James Bond mais recente. Anteriormente era a BMW, né, e isso começou lá com o James Bond dos anos 80, né, quando ele dirigiu a famosa Lotus Branca. Não sei se vocês lembram disso. Vou ver se eu mostro aqui para vocês, ó. Eu acho que vocês estão vendo aí na tela de vocês agora. Vou colocar aqui, ó, dois exemplos bem interessantes disso daqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e eu vou colocar para vocês isso daí. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui a tela agora, só para vocês verem o que eu estou falando, tá? Olha só. James Bond, fotos. Olha só. Essa daqui, por exemplo, ele apareceu no filme do James Bond lá dos anos 80. Olha só. Era essa Lotus aqui, quer ver? Olha aqui o marketing. Olha aí. Era a famosa Lotus do James Bond. Entendeu? Ó, de 1977, gente, esse filme aqui. Tá? Tanto é que foi uma coisa muito interessante. Né? Foi a primeira vez, né, a Lotus não era conhecida nesse período, e quando lançaram, quando ele andou com esse carro, né, e fez o maior sucesso, todo mundo queria comprar essa Lotus. Todo mundo queria. A venda desse carro aqui subiu absurdamente. Absurdamente. Deixa eu só andar um pouquinho mais rápido. Né? É famoso, né? O trecho, né, da Lotus lá, né? Quando ela vira um submarino, né? Olha só que interessante, né? Olha lá. Eles mergulham, né, no mar, né? E essa Lotus vira um submarino, né? Opa, desculpa. Vou ampliar aqui. Isso. Olha lá. Claro que o carro não fazia isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Mas é famoso esse daí, esse filme aí. Tá? É famoso. Tá? Olha lá. Só para mostrar para vocês. Tá? Um outro muito interessante também, um outro exemplo do product placement, né? Esse de filme aqui, Quanto Mais Idiota, Melhor, né? Wayne's World, famosíssimo também, dá uma olhada só. Esse aqui é descaradamente, ele tá falando sobre product placement, tirando sarro. Olha só.
Vocês viram? Bem interessante, né? Esse daí do quanto mais idiota, melhor, né? Ele fala muito bem desse product placement. Aqui nas novelas da Globo, isso foi muito feito, é ainda feito, né? Se vocês observarem, é muito comum, principalmente nas novelas, quando eles estão lançando ali uma marca de carro, geralmente todo mundo usa o mesmo carro, né? Eu já vi da maionese Hellmann's, por exemplo, a empregada, alguém está fazendo uma receita e a pessoa está elogiando, fala, eu usei a maionese Hellmann's aqui para fazer esse produto, não sei o que, essa comida e assim por diante, ok? Então também é um outro exemplo aí. E também o advertisement, né? Ou advertisement, tá? Nesse caso, né, você está usando aí uma comunicação mercadológica, né, com entretenimento, tá? Então, nesse caso, você que seja impossível desassociar uma da outra, né? Ou seja, uma associação de mensagem comercial com entretenimento, tá? Então, o advertisement também é bem interessante, quando você tem um show que é patrocinado por alguém e assim por diante, tá? Por exemplo, olha só, esse aqui é um Advert Games, ou seja, é um jogo de videogame, só que dentro do jogo de videogame, vocês estão vendo aqui, ó, a Visa, por exemplo, né, aqui, né, no jogo de videogame. Então, por exemplo, isso aqui é um advertisement, ou seja, dentro do jogo tem ali a Visa, por exemplo, patrocinando esse jogo, tá? Você pode também ter um patrocínio, né, no caso, um patrocínio aqui, né, ações que visam atender objetivos de marketing, né? No entanto, você está colocando isso dentro da sociedade, de atividades sociais, esportivas, culturais. Por exemplo, a Red Bull. A Red Bull ela patrocina grande parte dos esportes radicais. Né? Então, por exemplo, você pega ali, por exemplo, o famoso Red Bull Rampage. Não sei se já ouviram falar desse Red Bull Rampage. Tá? O Red Bull Rampage, por exemplo, né, é um campeonato que tem famosíssimo, né, nos Estados Unidos, onde o pessoal ali desce, entendeu? Umas pirambeiras que você fala, Jesus Cristo, né? Como é que os caras fazem isso? Né? Eu não desceria nem a pé, né? E os caras descem ali, por exemplo, de bicicleta, né? É o famoso downhill, né? O famoso downhill. E esse daí é famosíssimo, né? Por quê? Né? Porque eles colocam ali, entendeu? A marca Red Bull ali está em todos os lados. Está em todos os lados, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, vou mostrar aqui também um videozinho para vocês. Ó. Vamos ver se dá para ver aí. Ó. Tá? Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem aí o Red Bull Rampage. Vejam aí se tá. Deixa eu ver aqui, interromper compartilhamento. Vamos nós de novo. Só um minutinho. Eu vou colocar aqui na tela de vocês, tá? Também, novamente. Olha só. Compartilhar. Olha aqui. Esse daqui é o famoso Red Bull Rampage. Tudo bancado pela Red Bull. Né? Né? Tanto é que o que é mais interessante, né? Que as Olimpíadas agora estão querendo trazer os esportes radicais, porque eles estão perdendo muito a audiência, principalmente com os esportes radicais, e que foi bancado aí pela Red Bull, olha lá. Ó. E esse daqui foi criado pela Red Bull. Olha aí, ó. Queria eu, gente, ter hoje 17 anos de idade para fazer isso. Com certeza faria. Com certeza. Não teria os ossos inteiros, mas com certeza eu ia me divertir muito.
Que tal, gente? Bem legal, né? E isso daqui bancado pela Red Bull, tá? Bancado pela Red Bull. Fez a Red Bull, né, crescer aí absurdamente. Recentemente, né, uma divulgação muito forte da Red Bull foi o projeto Stratos, né, daquele paraquedista que pulou da estratosfera. Tá? Ele estava no limite ali, quase entre a atmosfera da Terra e o espaço, ele pulou de paraquedas. Tá? Então, por exemplo, isso foi, por exemplo, a Red Bull. Tá? Eu estou citando a Red Bull, que é o mais famoso, mas não precisa ser só ela, tem outros também. Tá? E nesse sentido, né, quais são aí as vantagens e desvantagens, né, do patrocínio, quando a gente pensa nisso? Né? Você tem que pensar que o patrocínio, né, ele tem que considerar que tem que ter a convergência da imagem. O que quer dizer isso? Né? O produto ou serviço que você está vendendo, ele tem que estar associado, entendeu, à imagem daquele que você está patrocinando, né? Ou seja, tem que ter um ajuste do público-alvo nisso daí, né? E uma identificação errada do patrocinador pode ter problemas muito sérios, né? Nesse sentido, a Red Bull sempre se colocou como uma patrocinadora de esportes radicais. Né? Ou seja, algo para jovem, algo para dar aquele punch, aquela adrenalina, né? Ou seja, né, o famoso Red Bull te dá asas, né? Nesse sentido. Além disso, né, tem que ter uma concentração, tem que complementar o produto, o serviço e a viabilidade econômica. Né? Se vocês observarem, né, na onda da Red Bull, depois veio a TNT, que ainda hoje, né, patrocina esportes radicais, mas a TNT é mais interessante, né? Ela vai para esportes mais radicais ali relacionados a voo. Né? Então, planador ou aquele pessoal que pula lá de skydiving, né? Com aquela roupinha que plana e assim por diante. Por exemplo, já aqui eu estou pegando o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil também é um patrocinador dos esportes brasileiros, né? Principalmente quando a gente pensa em Banco do Brasil a patrocínio do esporte, vem na cabeça de vocês a equipe de vôlei, não é isso? A equipe de vôlei brasileiro, né? Ela conseguiu associar muito bem essa imagem à equipe do vôlei do Brasil. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, interessante, né? Bem, o Banco do Brasil suspende patrocinar o vôlei após relatório do governo. Né? Então, para vocês verem, mas sempre ficamos, né, associados ao vôlei e ao Banco do Brasil. Tá? Qual a desvantagem, né, do patrocínio? É uma dificuldade, né, muito grande de você controlar a mensagem final. Às vezes, né, aquele patrocinado ele tem que estar alinhado, né, com o patrocinador, né, e nesse sentido pode ter muitas vezes comportamentos inadequados aí o grupos, né, veja por exemplo a Sharapova recentemente, né, quando descobriram doping dela, uma das várias marcas que patrocinava a Sharapova, por exemplo, saíram, né, dissociaram ela, né, por exemplo, a Rolex era uma patrocinadora da Sharapova, né, de repente cortaram ali o patrocínio. Mas para isso você também tem ali os famosos RPs, né? As relações públicas, né? Nesse sentido, o que é o RP, né? É uma organização ali dentro, né, de uma empresa, você pode terceirizar isso daí, tá? Que tenta voltar aí a promoção para a reputação da empresa, o famoso goodwill, tá? Goodwill é reputação, tá? Entre as empresas e seus stakeholders. Stakeholders são ali os donos da empresa, os acionistas das empresas, tá? Também. Tá? Então, nesse sentido, ela vai utilizar ali da publicidade ali como um instrumento ali de relações públicas, tá? Então, isso é muito importante. Às vezes, quando uma empresa vai falar, ela fala, inclusive, através de alguém da RP, tá? Da sua RP, de Relações Públicas, tá? Onde o RP tem que fazer essa imagem, esse posicionamento, né? Ele tenta ser, na maioria do possível, impessoal, tá? Nessa relação aí com o público, tá? Ela procura ter um efeito de um longo prazo, tá? Nesse sentido, é muito importante, né, que essas relações públicas, né, também sejam alinhadas com a empresa, tá? Que estejam alinhadas com a empresa. Não pode ser só, entendeu, um profissional que está ali
para falar de algo da empresa, mas que ele não esteja alinhado também com essa empresa, tá? Então, isso é muito importante, gente, tá? Então, esse RP, ele vai ter que transmitir ali qualidade, confiabilidade, tá? Esses pilares aí, entendeu, que estão associados aí a uma gerência e uma reputação da empresa, tá? E mais do que isso, né? Ele tenta, na medida do possível, transmitir ali, né? Criar uma narrativa, né? Em torno dos seus processos e serviços, favorecendo a empresa. Tá? Então, nesse sentido, é muito importante aí, né, que essa atividade das relações públicas, né, ela vai criar e executar essas estratégias, né, de relacionamento e de comunicação para atingir aí os objetivos do negócio, sempre procurando preservar a imagem da empresa, ok? Maravilha. Além disso, né, o RP ele tem que ter uma relação muito afinada com a imprensa, tá? Um RP que não está afinado com a imprensa, ela acaba tendo uma relação ruim e isso leva, entendeu, uma publicidade ali negativa da imprensa, né? Para com a empresa. Né? Vocês viram ali as publicidades, né, positivas ou publicidades negativas, quando teve, por exemplo, o caso do Todinho ali com soda cáustica, né? Então, né, até o pessoal tirava sarro e falava do sodinho, né? Então, o RP ali foi muito importante, tá? Nesse sentido, porque ele que é o conector ali estratégico, né? Por pensar a comunicação de uma forma integrada nessa hora na empresa. Tá? E se ele não pensar nisso, né, ele criaria um problema de perda de valor ali da empresa, né, em função de uma imagem mal trabalhada. Tá? E nesse sentido, né, essa comunicação corporativa ela é fundamental. Tá? Muitas vezes a RP vai fazer um lobby, tá? Aconselhamento sobre assuntos de imagem pública, tá? Ele tem que entender disso, gestão de crises, ou seja, isso daí é fundamental. Um RP na área de gestão de crises é fundamental. Naquela, por exemplo, do Todinho, você tinha que ter um RP ali para fazer a gestão de crises. Né? No caso, por exemplo, sei lá, não só disso, de uma empresa de aviação cujo avião cai, por exemplo, ou mesmo o caso aí da Vale do Rio Doce, né? Eles não tinham ali um RP tratando daquilo, né? Tratando daquilo, ok? Uma venda direta já é um outro canal, né? A venda direta, nesse caso, aquela relação ali pessoal, né? O famoso olho no olho, né? É aquela pessoa que está atendendo você ali, que está dando aquilo, aquela atenção, né? Então, nesse caso, né, tem que tomar muito cuidado, né, nessa venda direta também, porque justamente, né, aquela pessoa que está ali vendendo para você, ela está representando a empresa, ela está representando diretamente quem é o consumidor final ali, né? Quem é esse consumidor e está representando quem é a empresa, né? Ele é o representante direto ali da empresa e dos valores dessa empresa, né? Então, muito cuidado nessa coisa da venda direta, você tem que formar alguém ali que realmente saiba, tá? Mais do que isso, essa comunicação pessoal ao vivo, né, ela pode ser ali modular, interativa, né? Claro que ele tem que ter uma certa habilidade, né? E transmitir, né, um certo respeito, uma certa reputação que tem entre ele e a empresa. Né? E nesse caso, né, nós podemos dizer que o vendedor é a primeira interação aí, né, com a empresa. E um bom vendedor ele pode alavancar os negócios ou ele pode destruir os negócios. Um mau vendedor, ele pode gerar de 5 a 7 pessoas, entendeu, que vão divulgar um produto, um serviço de maneira negativa. Tá? E a grande questão é como motivar, como influenciar, entendeu, esse vendedor de maneira a representar os ideais da empresa. Tá? Essa é a grande questão, né? Isso, eu acredito que vocês aí que estão assistindo essa aula entendem muito bem isso. Como motivar essa pessoa, como ajudar essa pessoa realmente a divulgar a empresa e, claro, né, que ela acredite no que ela está vendendo, né? Eu tenho, por exemplo, colegas meus que trabalham, por exemplo, na Nike e na Adidas. E lá dentro da Nike e da Adidas,
todos os funcionários, desde o mais simples até o alto escalão, todos eles usam os produtos da empresa. Todos eles usam o produto da empresa. Você vai trabalhar de tênis, tá lá, tem gente jogando bola lá dentro, tem gente usando uma bola de basquete, tudo da marca. E por que isso daí? Justamente para que eles possam experimentar o produto que eles, da empresa que eles estão trabalhando, de tal forma a formar o seu pensamento e a divulgar esse produto. Tá? Como é que você vai vender um produto que você não tem ou que você não conhece? Né? É isso que é interessante, né? Você vai falar com um vendedor de automóvel, o indivíduo fala absurdamente bem daquele automóvel, aí você pergunta para ele, mas qual é o carro que você tem? Ah, eu tenho da outra marca. Ah, tá, interessante. Né? E marketing digital. O marketing digital é outra forma de divulgação também. Nesse caso, nós estamos falando aí utilizando ferramentas de comunicação via internet, tá? Telefonia celular ou outros meios aí digitais, né? Hoje, Twitter, Facebook, assim por diante. Mas o meio de comunicação é o meio digital, tá? Nesse caso aí, é utilizando as redes aí sociais ou os meios digitais, ok? E nesse sentido, né, uma pergunta que fica aí para a gente tentar pensar um pouco, para a gente, na próxima aula, discutir o que muda no marketing aí com a internet. Tá? Nós vamos discutir isso, então, na nossa próxima aula. Pensem um pouquinho, tá, nesse sentido. Qual é o papel da internet agora, né, nessa questão do marketing? Ok? Tá? Uma coisa interessante, né, quando a gente pensa nisso daí, né, é nessa questão da individualização e da interatividade, ou seja, né, esses meios digitais permitem que você tenha hoje essa individualização e essa interatividade, entendeu? Uh, Só um minutinho, gente, por favor. Dei uma travada aqui agora minha. Então, né, nesse sentido, né, essa individualização, essa interatividade, hoje o marketing, né, no meio digital, ele permite que você tenha ali um serviço diretamente voltado a você, como se você estivesse sendo atendido ali pessoalmente, né? A interatividade vai permitir aí que os usuários se relacionem, né, de maneira direta, né? E mais do que isso, né, uma relação de mão dupla, né? Tanto no sentido do cliente para com a empresa, quanto da empresa para o cliente. Isso é interessante, né? E nesse sentido, quando a gente pensa aí nos tipos de formatos, né, que você pode usar via meio digital, esses daí são os principais aí que vocês veem na tela de vocês, né? Websites, anúncios display, banner, pop-ups, né? Anúncios em vídeo, blogs, e-mail, propaganda por celular, buscador, direcionamento comportamental e o que mais for surgindo aí ao longo do tempo, né? Agora já estamos falando desse também por realidade aumentada, né? Ou seja, né, eu não sei se vocês conhecem essa propaganda por realidade aumentada, também é uma coisa muito interessante. Ó. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, tá? Que talvez vocês consigam visualizar. Deixa eu ver aqui, se eu consigo colocar para vocês, também falando dessa realidade aumentada. Tá? Realidade aumentada. Um exemplo aqui, só para vocês verem. Olha que interessante. Tá? Para vocês aqui. Realidade aumentada. Deixa eu entrar, compartilhar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês essa realidade aumentada. Olha que interessante, gente. Isso aqui é de uns 7 anos para cá. Ainda não está muito divulgado, mas olha que legal. É dessa cerveja, por exemplo, que é Leuven. Você tem um programinha que você baixa no celular, aí você põe no rótulo da garrafa. Ó. E olha que legal.
Ó, isso é uma propaganda com realidade aumentada, por exemplo. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Ok? Eu acho que se tivermos perguntas, a gente tira na próxima aula, né? Tal. Falando aí de promoções e vendas agora também. Né? Aí uma promoção de venda é muito comum, né? Em pontos de venda, né? Os famosos PVs. Aí você está querendo, né, incentivar, né, no curto prazo, compra de produtos. Né? Então, aí é cupons, brindes, prêmios, recomendações, né, experimentações ali gratuita. Você vai ali no stand de maquiagem, a pessoa faz uma maquiagem para você, por exemplo, né? Promoções cruzadas, quer dizer, se você comprar um produto aqui da, da minha marca, você ganha um desconto no quiosque vizinho ou num outro produto. Isso são promoções cruzadas, tá? Também. Você pode ter aí também quais teriam que ser as características, né, dessas promoções e vendas. Tem que ter um benefício extra, um tempo determinado, senão não é uma promoção, né? Tem que ter um impacto, um objetivo específico e o efeito é de curto prazo, tá? É para ampliar a venda ali naquele momento. Então, o efeito é de curto prazo, ok? Os tipos de promoção de vendas que a gente pode pensar são todos esses aqui, né? P3P2 é o famoso leve 3, pague 2, né? Brindes, concursos, sorteios, um rebate, né? Rebate ali é um desconto, né? Tal, um cupom, experimentação, demonstração, amostra e ofertas, né? Então esses seriam aí os tipos de promoções de vendas que você tem, né? A gente muitas vezes, né, pensa, né, nesse tipo de promoção de vendas, né? A gente tem que pensar também e nesse, por exemplo, no caso do rebate, principalmente, né, que é esse reembolso, ou seja, né, um valor que você vai pagar por meio de uma redução, né, ou quando foi pago e contribuído, né, então esse é um tipo de promoção de vendas, tá, que os finais de marketing usam muito, principalmente na área agrícola, tá, ou em atacarejos, por exemplo, tá, o rebate, tá, então, ou descontos pelo correio e assim por diante, tá? Então, é uma coisa muito interessante aí. E usa-se muito isso também na área agrícola, como eu disse a vocês, ok? Quais são os aspectos negativos desses tipos aí de promoções de venda, né? Gera uma dependência, parece que dá a ideia que está chamando o público e enganando esse pessoal, e também tem restrições legais aí para concursos e sorteios, tá? Então essas são as duas leis aí que regulamentam essa questão do sorteio. Então todo sorteio, tá? Todo concurso tem que seguir essas duas regulamentações aí que vocês estão vendo, tá? Ok? Isso também é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes as pessoas não pensam nisso. As promoções de vendas também podem estimular vendas, então você tenta estimular, né, revigorar a venda, né, de uma marca já madura, que já está em declínio, de repente você quer revigorar, né, prevenir migração para outras marcas, ou reforçar uma certa propaganda, né, buscar um maior espaço numa gôndola. Né, então, todas essas promoções aí de vendas têm esses objetivos, né. E, finalmente, né, elas não podem compensar a equipe de vendas mal treinada, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Se você está fazendo ali uma promoção de vendas, você não tem uma equipe de vendas bem treinada, você não pode dar um prêmio para esse pessoal que não está bem motivado, né? O problema da falta de propaganda e como é que você vai dar motivos aí a longo prazo para compra, ou seja, como é que você vai convencer a pessoa que no longo prazo aquilo é bom, né? Então isso pode também gerar aí uma tendência de queda permanente aí das vendas no longo prazo. Okay? Então, gente, isso é o que eu queria falar hoje na nossa aula, tá? Eu vou disponibilizar essa aula para vocês, vai ficar disponibilizada aí, tá? E eu vou na próxima aula, que vai ser na semana que vem, eu quero ver se eu faço com vocês na quarta-feira, provavelmente dia 16, tá? E a gente vai se falando por e-mail para tirando dúvidas, tá bom? Nos encontramos, então, na próxima aula, presencial internet, tá? E nos falamos até lá, tá bom? Desejo aí para vocês um bom estudo
uma boa semana aí para vocês, tá bom? Um bom cárcere privado, tá? Boa sorte aí a todos, tá? Tchau, tchau.